Boa noite a todos. Noite. A gente vai dar início à audiência pública para prestação de contas da saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2022. A audiência pública ela é uma obrigatoriedade do gestor do SUS, em relação à Lei Complementar 141, artigo 36, onde ele fala que o gestor do SUS ele apresenta até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do município, o relatório a que se trata o exercício. Então, esse é referente aos meses de setembro a dezembro de 2022. Então, a população de Serrana, alguns dados populacionais de Serrana, a população estimada pelo IBGE em 2021 era de 46.166 habitantes. A população coberta pela Estratégia de Saúde da Família em 2022 é de 37,24%. Uma cobertura de saúde bucal, a última atualização nos sistemas de informação do Ministério é de 2021, ela conta com 18,89%. A cobertura de atenção básica, atenção primária, é de 57,18%. E 30,40% da população é beneficiária com plano de saúde no município de Serrana. Então, as unidades de saúde do município, que compõem o município, são 20 estabelecimentos de saúde sob gestão municipal. É um mapa ilustrativo dos serviços de saúde disponíveis no município, a continuação do mapinha, e o demonstrativo de aplicação financeira na saúde. Do quadrimestre, é um período, no quadrimestre ele fecha o ano, né? Então compreende de janeiro a dezembro de 2022. O total de receita própria arrecadada até o terceiro quadrimestre de 2022 foi de R$ 103.754.058,77. Total de receitas vinculadas arrecadadas até o terceiro quadrimestre de R$ 14.054.409,56, sendo que R$ 4.473.335,32 foi proveniente do governo estadual e R$ 9.581.074,24 do governo federal. O valor mínimo a ser aplicado na saúde, com recurso próprio no município, ele é de R$ 15.563.108,81. As despesas liquidadas com recurso próprio, R$ 30.486.580,91, ou seja, dos 15 milhões que o município é obrigado a aplicar, ele teve um gasto, uma despesa de 30 milhões, 486, 580 e 91. Com recurso vinculado foram R$ 9.964.789,69. O total de despesa da saúde até o terceiro quadrimestre foram R$ 40.451.370,60. Então, por lei, o município tem que aplicar 15% do recurso próprio em saúde, e o município de Serrana ele aplicou um percentual de 29,38%, bem acima do que é recomendado por lei. A gente vai falar um pouquinho sobre a produção nas unidades de saúde. Pode passar? Então, um gráfico de procedimentos realizados por estabelecimento. Então, aqui é um pouquinho da saúde mental. É uma média de 1.000 atendimentos, total de atendimentos por mês. O controle de zoonoses de Serrana foram 2.062 atendimentos na unidade de zoonoses, 311 atendimentos no meu PET. Essas informações são referentes aos 4 últimos meses do ano, tá? Apenas não é a do ano todo. 106 castrações de rotina, 258 em mutirão, 464 animais vacinados e outras ações que eles também realizam, denúncias de maus tratos, eutanásia, recolhimento de carcaça, animais peçonhentos, morcego capturado, macaco, largato. Obrigada.
O centro de fisioterapia é uma média de 50, 45 atendimentos por mês de home care, 400, 450, 430 atendimentos no ambulatório e 128 atendimentos de mutirão, que é a fila de espera, pacientes que foram convocados para estar antecipando o tratamento. Então, o mutirão ele foi realizado apenas em setembro. O centro de saúde, 3, ele atende pediatria, clínica médica, ginecologia e obstetrícia. Então, ali tem um número de atendimento nos 4 últimos meses. Atendimento do enfermeiro, que compreende consulta de pré-natal, coleta de Papa Nicolau, planejamento familiar. Procedimentos de enfermagem, que é aferição de pressão, glicemia, peso, altura, coleta de exames. A estratégia de saúde da família de Cidionir Souto, também são os mesmos procedimentos, mas lá tem agente comunitário, então também realizam visitas domiciliares, tanto do médico quanto do enfermeiro e do agente comunitário. A estratégia de saúde da família do Chavans, também. Arsênio Ramos. O PSF Boa Esperança. A estratégia de saúde da família Maria Elizabeth, a unidade básica da área José Rodrigues, que ela faz consultas, então ali nas consultas elas entram as consultas de clínica médica, pediatria, consultas de enfermagem, o Centro de Especialidades Odontológicas, a unidade de pronto atendimento, né, que é a UPA, e a Policlínica de Serrana. O transporte municipal são os pacientes que são transportados tanto dentro do município de Serrana quanto para fora, para tratamento fora do domicílio, que vai para as unidades pactuadas regionalmente. E a vigilância epidemiológica, que é entre os agentes de combate à endemia, o atendimento de infectologista e a vacinação. Essa foi um pouquinho sobre a nossa audiência pública, a prestação de contas da saúde. Ela já foi apresentada no Conselho. A apresentação vai ficar disponível na Secretaria da Saúde, essa apresentação para a população, para quem tiver interesse. E ela também vai ser apresentada novamente na audiência da Prefeitura Geral. Alguma dúvida? Alguma pergunta? É isso, pessoal. Agora a gente vai dar início à Conferência Municipal de Saúde. Com a Glenda, presidente do Conselho. Boa noite a todos. Tá ligado? A gente vai dar início agora à Conferência Municipal de Saúde do município de Serrana. E o objetivo dessa conferência é que a população ela traga para nós as necessidades dentro dos temas que vão ser desenvolvidos aqui. Tá? É uma conferência muito importante para o município, que a gente vê todas as defasagens que a gente tem, tudo que já foi construído também, o que pode ser melhorado, o que está faltando implementar, o que precisa implantar. É uma audiência que é feita de forma construtiva, né, só para a gente levantar um pouquinho as necessidades e ocorrer uma discussão. E nesse momento, a gente tem o objetivo de construir esse espaço junto à população para melhorar, e a gente não para fazer somente críticas, né? A gente precisa andar para frente e a gente precisa pensar naquilo que é melhor para a nossa população em termos de implementação ou implantação. Quem que vai falar agora? Maiara, que vai apresentar. Então, a Joana vai começar a apresentação
da nossa conferência. Eu não sei se está aqui. Maiara. Esse? Aqui, o PowerPoint. Tudo bem? Não. Tá difícil, hein? É porque o povo tá na frente. Ah, ele saiu tudo aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Deixa eu só passar aqui, então ela não pega a capa. Tá vendo? Você tá boa, tá boa. Não vai ter nenhum material, né? Não, material só que eu falar hoje é a melhor coisa que tá. Ai, tem que ficar segurando, não? Ô, Lúcia. Tá segurando? Eu já ligo, tá vendo? Tá perto. Ó, tá perto só. Tá. Oh. Alô, Boa noite a todas e todos que estão aqui presentes. Para nós é uma honra estar aqui nesse espaço para falar de um tema tão importante que é a garantia de direitos, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, amanhã vai ser outro dia. Esse é o tema da nossa conferência nacional, estadual e municipal. E para nós é importante virmos aqui falar disso depois de vivermos um longo período de negação da ciência e dos direitos da população, principalmente no âmbito da saúde. A pandemia de Covid-19 evidenciou várias faces da questão social, mas nesse período o nosso município foi exemplo, por ter adotado medidas rápidas e seguras em todas as áreas de fiscalização, prevenção, cuidado e vacinação.
não sei se está dando para todo mundo ver, mas ali são algumas imagens, alguns registros do que ocorreu nesse período. Além disso, durante o período da pandemia, nós tivemos a parceria tão exitosa com o Butantan, através do Projeto S, que fez os casos de Covid-19 despencarem 80% e os de morte em 95%. Importante destacar também que, depois disso, Serrana se tornou um polo de pesquisa em saúde. E durante esse período também foi possível constatar que, quando o Poder Executivo toma essas medidas, está garantindo direitos e também mobilizando a população para a ação. Agora, a gente vai entrar na parte da conferência mais especificamente. Então, por que a conferência é importante? A Conferência de Saúde produz novas ideias para a democracia e para a vida das pessoas. É momento para mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade civil acerca das necessidades e prioridades de saúde em cada território, bem como a defesa do SUS. Para contextualizar esse momento em que nós estamos vivendo, que é de retomada, de renovação, a gente começa a fazer uma análise da situação do país. Então, é fundamental traçar um panorama do Brasil que temos e entendermos de quem são as responsabilidades dos compromissos institucionais de todas as esferas, federal, estadual e municipal. Importante destacar que não fica somente a cargo do município a responsabilidade para executar qualquer política pública. Essa responsabilidade ela é codividida entre o governo federal e o governo estadual. Então, muitas vezes, um recurso, alguma ação, algum projeto não chega no município porque depende da aprovação e da liberação dessas outras esferas. Então, muitas vezes, a gente culpabiliza e responsabiliza o município, sendo que a responsabilidade vem de outras instâncias. Por isso, a importância dos nossos colegas vereadores aqui para, junto com o Executivo, cobrar e trazer para o município essas ações e esses cofinanciamentos. Isso aí mesmo. Tá certo. E contextualizando o momento em que nós estamos vivendo, nós trouxemos o cenário do Brasil atual, alguns pontos que são importantes a gente apresentar aqui. Então, o Estado tem se afastado dos seus deveres constitucionais por meio do desmonte da democracia e da participação popular, agravando as desigualdades, impondo a perda de direitos e adoecendo as pessoas. Nós estamos nesse momento de retomada, em que estamos acolhendo as pessoas mais adoecidas, mais endividadas, mais carentes, por conta de tudo que vivemos no período pandêmico. E aí, em relação ao cenário atual, nós temos o desfinanciamento da saúde, que foi agravado com a Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou os gastos da União com despesas primárias por 20 anos, o não investimento na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, a perseguição aos movimentos e organizações sociais e o ataque à Política Nacional de Saúde Mental e à Rede de Atenção Psicossocial. Tudo isso reflete na execução e na entrega dos serviços no município atualmente. Boa noite, pessoal. Conforme a Quelara explanou, hoje é um pouco da nossa realidade do que nós vivemos, né, nesses últimos anos, frente ao período pandêmico e com outras questões que vêm fortemente interferindo nas ações, tanto da política de saúde quanto das outras políticas que nós necessitamos no dia a dia. E, frente à análise que foi exposta para vocês, nós trazemos para vocês o Brasil que queremos. Fizemos aquela análise, né, demonstrou o quanto tivemos os desmontes, né, das nossas políticas, a falta de investimento é tremenda, e eu trago para vocês, conforme nós analisamos, e qual o Brasil que nós queremos, qual que é o norte que devemos seguir. Diante da política de saúde, nós queremos um país no qual o Estado esteja voltado para a garantia de direitos do seu povo e promova o desenvolvimento da nação.
Então, precisamos que todos os poderes, né, Estado, município e federal, sejam interligados e que promova esse desenvolvimento da nação e que esteja voltado realmente para o povo. E também desejamos um país de justiça social. Que parte da justiça social? É o princípio de que todos os indivíduos da nossa sociedade tenham direitos iguais, em todos os aspectos, tanto na saúde, na educação, no trabalho, na cultura. E seja um país de inclusão, de democracia, de liberdade e de um SUS forte. Frente ao tema que hoje a conferência nos traz, nós vamos trazer algumas das situações que ocorreram, né, ao longo dos anos, que foram imprescindíveis para que as ações de movimentos em conjunto, principalmente dos movimentos sociais, de fato efetivassem essas ações. Então, qual que é o nosso compromisso em relação a isso? A importância da união, né, dos movimentos, como a gente traz lá no primeiro ponto, o empenho e o compromisso dos conselhos de saúde. Nós, enquanto população, devemos participar, dar a nossa opinião e ver que a nossa efetividade faz valer as demandas que nós temos. Lá fala que os conselhos de saúde, os movimentos comunitários, sociais, aliada à atuação destemida dos trabalhadores da saúde que foram essenciais nesses períodos, e dos serviços de sustentação com o SUS, de fato, salvaram vidas. Então, não compete só uma pessoa, todos nós fazemos parte desse movimento, e cabe cada um se impor e desejar que seja um SUS diferente. Também nós tivemos a defesa do acesso à vacinação, que foi um marco para todos nós que vivemos esse momento de insegurança, né, de fragilidade emocional, da gente se sentir perdido. A questão da defesa da vacinação foi essencial para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, cabe nós, novamente, fazer parte e reivindicar essa situação de estarmos presentes nas situações que ocorrem para ter a validade do que realmente acontece. A defesa de acesso à vacinação por toda a população, com a implementação de estratégias mais efetivas, sendo que diversos conselhos de saúde, inclusive a OMS, se uniram para promover uma ampla campanha de incentivo à vacinação. Que a gente viu que muitas pessoas eram contra, estavam inseguras, mas com a ciência, como nós fomos modelo, né, para o mundo todo, a gente viu a eficácia da vacina. E, mais uma vez, a gente mostra que pessoas que estão à frente, que se mobilizam, faz a diferença. E também o controle social e o SUS devem caminhar juntos, com o propósito de produção e acesso à saúde, materialização de direitos e exercício de cidadania. O controle social é o quê? É os conselhos, é as reuniões que a gente executa, as associações de bairro, a ouvidoria, a participação. E isso faz que enriquece o nosso trabalho e que a gente tenha mais acesso às informações, podendo cada vez mais fortalecer o SUS. Outro ponto que a gente traz para vocês é a garantia de direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. A gente sabe que a vida está totalmente ligada à saúde, então é necessário que nós buscamos consolidar o que de fato o SUS traz para nós. Então, trazer um ponto para vocês. O SUS, como expressão da realização do direito à saúde, é considerado a maior política de inclusão social. Então, dentro do que a gente tem, hoje o SUS é a maior política, amparado nos seus princípios, diretrizes fundamentais. Um sistema universal de saúde, universal é que de quem precisar dele está à disponibilidade, todos têm o direito, e da determinação social, que retroalimenta a democracia. Um dado importante para vocês, que apesar da gente ter essa informação, mas acho importante reforçar que o Brasil é o único país do mundo, olha a proporção que a gente tem,
que é a se propor um sistema nacional de saúde de acesso universal, integral e equânime, que é de igualdade, por meio de regionalização, descentralização e participação social. Para ter noção, gente, o único país no mundo que oferece esse acesso gratuito, então nós estamos bem à frente de potências, por isso nós temos que valorizar o que nós temos aí a utilizar, né? Temos que valorizar esse SUS que é de nosso acesso. Aí nós vamos trazer para vocês também um pouquinho de como é a organização do SUS, tá? Que ele é de universalidade, que a saúde é direito de todas as pessoas. Todas as pessoas. A equidade é o respeito às diferenças, a atenção e a necessidade de cada pessoa. Integridade, entendimento de que as pessoas são um todo. Território, cultura, família, e a atenção deve ser de prevenção à reabilitação. E a descentralização, os 3 níveis de gestão são corresponsáveis de forma cooperativa e de acordo com a sua capacidade pela atenção em saúde, conforme a gente falou, que é município, estado e União. Esses são os princípios do SUS que, para que seja executada uma política comprometida, esses 4 pontos têm que caminhar e sem distinção, saber que é um direito de todos e executar com excelência. Dentro do que a gente trouxe também, eu queria trazer alguns dados para vocês, que eu acho que é imprescindível vocês terem acesso sobre o que o SUS faz anualmente. É um dado do ano de 2022 que trazem essas informações. Que mais de 150 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS. Então, é uma proporção tremenda do nosso país. São as pessoas que realmente só têm o SUS como forma de tratamento de saúde. A saúde da família, assim como foi exposto aí na prestação de conta, atinge mais da metade da população brasileira. É 56% ao ano. É uma cobertura considerável, sabendo a extensão que o nosso país tem. Então, 56% é um grande volume e nós temos que trabalhar para que isso seja o acesso cada vez mais às pessoas. O ano passado foram realizados 27 mil transplantes. São 27 mil vidas que tiveram oportunidade novamente. Tudo custeado pelo SUS, né? Tivemos também 71,5% dos brasileiros não possuem qualquer plano de saúde privado, que depende totalmente do SUS. E 2,7 milhões de partos realizados pelo Sistema Único o ano passado. Então, o volume que o SUS atende, que são itens que a gente achou de mais expressão para trazer para vocês, dentre outras situações que ocorrem, né? Tem consultas, cirurgias, alto custo, dentre outras situações. Imagine o fluxo que é para se manter um sistema dessa plenitude que traz para as famílias um acesso e é gratuito. Nós pontuamos também... pode voltar, só vou trazer uns pontos importantes que nós achamos que vocês, enquanto população, têm que saberem, né, sobre a importância do SUS, mesmo para quem tem convênio. Muitas pessoas aqui têm e sabem que, às vezes, não tem cobertura de todo o procedimento que a gente tem que realizar e acaba caindo no SUS. Então, mesmo que a pessoa tenha o convênio, ainda tem a dependência da questão do SUS. Então, por isso, ele é efetivo, mais uma vez, tanto para a população que mantém ainda o convênio. Outro ponto importante, que a gente lida todo dia com isso, tanto na assistência, acho que na saúde, né, mais recorrente, é a questão do processo de alto custo de medicação. É totalmente custeado pelo SUS também. Então, são diversas medicações que são disponíveis e também custeada pelo SUS. A importância da gente saber também
diferenciar quais os tipos de serviços que são executados. De nós, enquanto população, saber qual que é a utilização do UPA, do ESF, e saber qual que é a sua demanda cada uma. O UPA é exclusivamente para emergência, os ESFs é para prevenção, né, que é uma assistência contínua. Outro ponto importante, que as pessoas sempre questionam a gente, a abrangência dos ESFs. Eu moro na rua do ESF e não sou atendido. Tem uma legislação que regulamenta quais é a quantidade de pessoas que devem ser atendidas. Então, hoje, pela regulamentação, são no máximo 4.000 pessoas. Então, mesmo que está na mesma rua, se já abrangiu a quantidade, tem que seguir a legislação. Então, são informações de pontos que, às vezes, a população, por falta de informação, não tem acesso. Então, nós, enquanto divulgadores de informação, temos que passar isso para a população. E reforçar para vocês que a atenção básica, que são os ESFs, ainda é o melhor caminho, que é a prevenção, né? Para que a gente tenha um acesso à saúde efetiva, a prevenção sempre será o melhor caminho. Tá? Pode passar. Eu quero trazer para vocês uma frase que durante a nossa pesquisa nos marcou bastante, então vou trazer para vocês. Que o suspira forte meu coração, suspira forte meu coração, sustenta a luta de sul a norte, suscita da vida do meu povão. Penso, sustanto, sustentação, nasce da democracia, da luta do povo, de João e Maria. Saúde não é mercadoria, é direito de todos, de todo dia. Hein, Joana, eu gostaria de fazer só um pequeno comentário aqui, porque às vezes a gente temos o nosso plano de saúde e numa emergência a gente se sente mal andando pela rua e se sente mal. Às vezes a pessoa não sabe, né, quem vai socorrer a gente, não sabe que a gente tem aquele plano de saúde. Para onde leva? Para o UPA, para um sistema do SUS, né? Então por isso que é bom a gente ter um SUS forte, porque até os ricos dependem dele no momento desse aí. Todos nós, né? E eu mesmo tenho o meu convênio da Santa Casa de Ribeirão. Às vezes a gente reclama que o nosso UPA é muito enrolado, muito atrasado, nosso sistema de saúde é muito atrasado. Mas quantas vezes eu fiquei 3, 4 horas esperando na fila do meu plano de saúde? Às vezes é pela falta, igual eu falei, da informação, que nós temos uma atenção básica efetiva, acaba acumulando no UPA. Então, é importante a população saber, de fato, a competência do ESF, que é para atendimento preventivo, e que o UPA seja exclusivamente para atender as emergencialidades. Desse modo, facilita o acesso das pessoas com atendimento mais rápido. Claro. Quilara, boa noite. Eu quero aqui registrar a presença do prefeito Leonardo Capitelli, que está aqui conosco também, e convidar ele, se ele quiser sentar aqui. Léo, se quiser sentar aqui conosco, pode sentar. Tá bom? Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguma sugestão, alguma pontuação? Porque a partir de agora a gente vai... Oi, Silvio. Eu quero agradecer a Secretaria da Saúde. Eu estava quase cego, Douglas, praticamente cego. E eu fui operado faz 2 semanas que enxergando tudo. Só a lente custou R$5.000. Então, para vocês verem a importância que tem a saúde do nosso município. O Léo teve lá no dia, eu estava lá. E eu estava cego. E pelo HC, eu operei os 2 anos. Acho que aquela área não é. Eu esperei 2 anos. Pelo município, eu esperei só 2 semanas. Tá? Então, eu quero agradecer de coração, principalmente o vereador Guiz, que parece que conseguiu a verba, né? E graças a Deus eu consegui fazer essa cirurgia. Ver se vocês têm noção que é tanto que é importante voltar a enxergar. Tá? Muito obrigado. Amém. Então, de fazer alguma pergunta,
Eu estive em Brasília recente junto com a primeira-dama e o prefeito, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Fernando. O Dr. Fernando é sanitarista, viu, Grenda? E qual ele colocou a preocupação dos médicos nas grandes cidades no Brasil. Ele falou, Lúcia, você que é do interior, vocês têm que brigar para que os médicos vão para os municípios pequenos. Então, eu acho importante, Kelária, colocar nessa conferência essa proposta, porque olha o quanto que a população de Serrana às vezes sofre. E às vezes eu estou lá também tomando um sorinho para cólica de rim, a gente vê a necessidade, né? E também, assim, outra questão que eu fiquei também muito preocupada é a questão do oftalmo, né? Eu tenho um neto que ele operou aos 2 meses de vida, e nasceu com catarata congênita. Então, assim, foi muito duro, até hoje, na verdade, porque ele tem 13 anos e hoje ele está com glaucoma. Então, é um caso assim, muito sério, não por ser meu neto, eu acho que isso está no geral no país, né? Então, devia ter uma atenção também maior, né, dentro da saúde, porque, segundo ele, que em Brasília tem um hospital específico, se eu queria ir para lá com meu neto, que ele ajudaria. E eu falei, não, nós vamos ficar em Ribeirão mesmo, porque foi o HC que nos acompanhou, né? Então, eu acho assim, que é importante colocar essa situação. E também, Kelária, desculpa eu fazer mais outra colocação. Eu já levei para a Leila, até para a Maiara, acho que ela lembra. A gente recentemente recebemos aqui vários jovens surdo e mudo, né? E qual eles têm muita dificuldade de se interagir em alguns pontos dentro da saúde, dentro da educação, dentro do social. Então, eu levei essa proposta para a Maiara e para a Leila, que vocês façam um trabalho junto, porque eles sofrem, porque eles não têm a capacidade de desenvolver sozinhos. Eu vou muito na casa da Lúcia, eu vejo quanto que ela sofre com aquele menino. Hoje ele tem 36 anos, ele já assim, trabalhou, ele está aposentado, Lúcia, mas não consegue dar dó. Ó, deixa eu só fazer uma pausa, porque agora a gente vai realmente entrar nessas histórias, entendeu? Nós vamos dividir o pessoal para pegar cada eixo, né, da conferência para poder colocar algumas propostas. Aí a gente vai levar as propostas, mas a gente vai precisar de estar fazendo uma divisão em toda a plateia para cada um fazer parte de um grupo. Ai, tá bom? Parabéns. A hora é agora, viu, Lúcia, de trazer essas propostas para os eixos. Pessoal, vamos pensar numa divisão aqui. A gente está com alguns enfermeiros na plateia, tá? Então, nós estamos com 4 enfermeiros. Então, cada um desses 4 enfermeiros farão parte de um grupo, viu? Lilian, para dentro. Aí a gente vai dividir por número 1, 2, 3, 4 para ver. Vamos fazer o seguinte, a Lilian fica com o número 1, a Bruna com o número 2, Soraya número 3 e a Lilian número 4.
Pessoal, só para informação, vocês terão até as 8h10 para entregar as propostas e vir apresentar aqui na frente, tá? Pessoal, então só para a gente tá reforçando, a gente dividiu as pessoas em 4 grupos, cada grupo tem um tema. Dentro desse tema vocês vão discutir e levantar algumas propostas para vir colocar aqui na frente, tá?
Pessoal, faltam 3 minutos para entregar as propostas.
Boa noite. Todo mundo conseguiu terminar? O eixo 1. A Lilian é o 4. A outra. Eixo 2? Pessoal. Se vocês já quiserem se organizar para vir um representante de cada eixo para apresentar a proposta de vocês, vocês podem ficar à vontade. É isso mesmo. Só que a gente vai seguir por ordem para a gente não perder o... 1, 2, 3. Aí, ó. Mas não vou demorar não, sabe? Porque às 20h50 eu tenho que ir para Ribeirão. Não vai demorar não. Não vai demorar não. A Lília fala demais, deixa a Lília falar demais. Tirou o povo do Ele vai eixo. tirar tudo, ele vai cortar tudo. Vai cortar tudo. A Mayara quase não fala. Nossa, mas a Lília... Pessoal, Vou esperar aqui. pode vir um representante, por favor? É melhor só Um só. Pode organizar. Eu falo baixo, você não quer falar? Quer falar? O que você quer que faça? Organizar os representantes de cada eixo. Pessoal. Todo mundo finalizou? Os grupos finalizaram? Agora, a gente precisa de um representante de cada eixo aqui na frente para apresentar as propostas. Eixo 1, quem vem? Você que vai falar, Maria? Pronto. Doutor Ivan pediu para a gente explicar o que está acontecendo aqui, porque está sendo transmitido ao vivo. Então, é o seguinte, numa conferência são apresentadas deliberações que serão encaminhadas para outros âmbitos, governo, né, estadual e federal. E aí são 4 eixos, nós dividimos aqui a plateia em 4 grupos. Eles pensaram 2 propostas para cada eixo já proposto aqui pela Conferência Nacional. Agora o grupo 1 vai falar, vai apresentar as 2 propostas que o eixo 1 é o Brasil que temos, o Brasil que queremos. Vem aqui, ó. Aqui na tribuna, ó. Vem na tribuna aqui, ó. Só ligar lá. Só apertar ali o botãozinho, ó. Aí, sim. Peraí. Pessoal, desculpa a demora, a gente ficou discutindo bastante para trazer as 2 propostas para vocês.
E eu vou ler a proposta inteira, que depois vai ser resumida para poder ser inserida, né, no documento oficial. Bom, considerando o crescimento populacional... Você encostar mais. Ok. Considerando a transição de uma calamidade pública e os reflexos da pandemia no campo da saúde, a migração de pessoas passando do convênio médico para o SUS e considerando a necessidade de atualização da tabela do SUS, o que implicaria no aumento da capacidade de investimento em políticas públicas de saúde, nós pensamos que a PEC 241 ou 55, conhecida como a PEC do fim do mundo, deve ser derrubada, né? Então, iniciando também com a derrubada da PEC. Então, essa seria a primeira proposta para garantir o financiamento do SUS de acordo com a nossa realidade atual. A segunda proposta, nós pensamos numa questão de educação da população, em especial os escolares. Então, é fazer a inserção do SUS nas escolas, como uma abordagem também de temas transversais ou multidisciplinar. Então, para a gente já, desde criança e adolescente, a gente conseguir conscientizar a população sobre o que é o SUS, as leis do SUS, a forma de usar o SUS, para que, dessa forma, a gente crie pessoas mais conscientes da nossa sociedade. E aí a gente consegue garantir, para hoje e para o futuro, um SUS mais fortalecido, porque as pessoas vão entender a sua importância. Então, essas são as nossas duas propostas. Pessoal, todo mundo concorda, está de acordo com as propostas trazidas pelo grupo do Eixo 1? Ninguém desaprova. Agora a gente vai ouvir a proposta do grupo que trabalhou o Eixo 2, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas. Bom, fizemos duas propostas. A primeira, criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e de um serviço de atendimento multidisciplinar voltado ao atendimento dessas pessoas. Segunda proposta, criação de uma associação de coletores de materiais recicláveis e criação de espaços para descarte de materiais em locais apropriados, tipo ecopontos, uma iniciativa que colabora com a eliminação de possíveis focos de proliferação de vetores e impacta também na saúde pública. Todo mundo de acordo com as propostas trazidas pelo pessoal do Eixo 2? Boa noite. Nós ficamos com o eixo 3, que é garantir os direitos e defender o SUS. A vida é democracia. Mais perto? E aí? Melhorou? Garantir a informação de forma simples e clara para a população. Eles precisam entender como é que funciona a territorialização. Por que eu não posso ser atendido em determinada unidade? Entender os serviços ofertados pela estratégia da saúde da família, para eles entenderem quando eles devem procurar uma unidade básica de saúde e quando é a UPA, que é um atendimento de emergência. A prefeitura poderia disponibilizar um site onde o indivíduo digita o endereço dele, aí ele vai conseguir visualizar a sua referência em saúde, para ele não ficar muito perdido, né? Nessa garantia dessa informação, a gente podia trabalhar com o cidadão, para que ele faça uso com responsabilidade, entender a importância da promoção e prevenção da saúde e a sua responsabilidade, porque é dever do Estado, mas é direito do cidadão, mas ele também tem responsabilidade em cuidar da sua saúde. Ir às consultas, não faltar os exames. Então, isso daí é muito importante, tá? Uma campanha de conscientização ininterrupta, né? Porque assim, sabe, você vai plantando uma sementinha, vai plantando, aí a árvore cresce, tá?
De que forma que você vai fazendo isso, né? De quais instrumentos? Através da mídia, cartilhas, visita domiciliar, que sabe, esse tete a tete é muito importante, você consegue, né, passar bastante coisa. E através de grupos, né? Na escola também é muito importante você trabalhar na escola, em grupo de escola, porque a criança, o adolescente, ele cobra do pai, né? Tudo isso de uma forma regular, né, e permanente. Foi feita também uma proposta, acho que o prefeito não vai gostar muito não, de ampliação das equipes multiprofissionais, né, do atendimento multiprofissional, que é muito importante. A gente tem muita carência de psicólogo, o social, né, que tem uma demanda muito grande, terapia ocupacional, né. Talvez minimizasse um pouquinho as terapias em grupo, talvez a gente poderia tentar trabalhar dessa forma. E uma outra proposta seria a capacitação permanente dos funcionários. Só. Soraya? Agora o pessoal do eixo 4, com o tema Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas. Soraya. Frente à análise que nós realizamos ali no nosso grupo, que amanhã será, né, um outro dia para todos, todas e todos, nós fizemos uma análise de quanto dependemos de todas as políticas em conjunto para que, de fato, esteja interligado, porque a gente sabe que tudo que acontece ao nosso redor interfere. Então, uma família que não tem o acesso à alimentação, a situações básicas, acaba refletindo diretamente no SUS, né? Conforme a gente citou nesse período pandêmico que nós passamos, quantas pessoas até hoje não têm noção, né, do que vivenciaram, das condições que estão vivendo, da fragilidade emocional, a quanto do aumento de pessoas em depressão, que tentaram o suicídio, e isso foi de uma situação que nós mesmos fomos se adequando ao longo da vivência. Então, nós citamos algo que eu acho que é imprescindível, os 2 pontos que nós trazemos a luta contra a desigualdade social para a garantia de acesso às políticas públicas, identificando as necessidades da sociedade. Então, nada mais, de fato, quem está na ponta, né, tentar, de alguma forma, combater a desigualdade para que a sociedade tenha acesso às políticas efetivas. E também, que a gente trouxe como proposta, é fortalecer a compreensão de que o SUS no Brasil é único, da importância que ele é para a nossa sociedade, de forma humanizada e igualitária, por meio dos trabalhadores atuantes na política de saúde. O que nós analisamos? Que compete ao profissional que está à frente do serviço ser o divulgador das informações, e que, para isso aconteça, a gente tem que fortalecer, incentivar e valorizar o trabalhador do SUS para que a informação seja acessível a todos, a toda a população. Essa é a nossa proposta. Todo mundo de acordo com a proposta do eixo 4? Dá sua proposta. Dando continuidade, a Glenda vai prosseguir aqui com o direcionamento, mas nós precisamos indicar 3 pessoas para representar o município de Serrana na etapa regional. Então, a gente precisa de um usuário do SUS, um representante do usuário do SUS, um representante de trabalhador da saúde e alguém representando a gestão ou o prestador de serviço. Alguém se habilita? Vamos, pessoal. Um trabalhador da saúde. A Lília. Usuário, qual que é o seu nome? Desculpa.
Antur. E falta um da gestão. Ou prestador de serviço. Põe a Maiara, ó. Maiara. Maiara. Pronto, estão escolhidos os 3. Agora eu gostaria, como nós estamos finalizando, eu gostaria que o Léo, né, o nosso prefeito, viesse até aqui para dar umas palavrinhas com a gente, colocar o que ele achou dessa nossa conferência e depois a gente segue para o encerramento. Léo. Leonardo, por favor. Tadinho. Pessoal, boa noite. Boa noite. Queria primeiro parabenizar a participação de vocês, agradecer também e parabenizar, acabei de comentar agora ali atrás com a Maiara, a presença de 4 vereadores aqui, né, e a do prefeito. Não porque eu estou aqui hoje, mas eu acho que antes não se tinham visto participação, tanto do âmbito do poder público, quanto da própria população. Então, parabenizar mesmo a vocês. 40 pessoas aqui para tratar de políticas públicas, as pessoas são muito boas para vir aqui e cobrar, mas não vêm participar para exercer o seu direito de cidadão. Né? Então, é bastante complicado e nós temos esse dever e essa função também, enquanto poder público hoje, de estimular cada vez mais a participação da população. A população precisa entender realmente e ter a informação correta dos direitos dela, porque muitas vezes ela briga e briga errado ainda. Briga sem conhecer, sem saber, por exemplo, o que foi falado aqui hoje, os caminhos do SUS, né? O que a UPA atende, o que a atenção básica atende. Tem gente que não sabe que no município tem o serviço de fisioterapia, que tem o serviço de odontologia. Até hoje eu encontro pessoas na rua que não sabem que tem odonto no município de Serrana, que tem saúde mental. Enfim, Serrana ela tem uma série de situações que ela é muito criticada em relação à saúde, mas comparada com a região, nós estamos muito na frente. Tem cidades que não têm especialidade nenhuma, aqui nós temos mais de 14 especialidades. Nós temos um hospital estadual, tem a Santa Casa, tem uma UPA. Tem a atenção básica, que aos pouquinhos está, né, evoluindo também e ampliando a capacidade de realmente atender a população. Enfim, é uma série de serviços que precisa ser levado ao conhecimento público. E nós, enquanto agentes políticos, prefeito, vereadores, temos também a função de realmente praticar as boas práticas, de levar a boa informação, a informação verdadeira e correta à população. E não se fazer disso aqui uma politicagem. Por exemplo, que a gente falou há pouco ali agora, eu participando, que é realmente levar a informação para a população de que vereador, de que prefeito não arruma vaga para ninguém em Cross. Isso é uma grande mentira. Quem se usou desse amuleto, desse cabresto para ter voto, foi um grande mentiroso que em nada contribuiu para a saúde pública, por exemplo, do município, do estado, do Brasil. Então, prefeito, vereador não arruma vaga para ninguém. O que nós temos que trabalhar é para que a gente tenha cada vez mais bons profissionais que alimentam corretamente o sistema para que essa vaga no CROSS possa sair o mais rápido possível. Então não adianta vir aqui e querer, mas por que isso aconteceu? Porque por muitos e muitos anos eu não informo direito, eu não informo correto, eu não levo a boa informação, porque para mim é interessante ter população burra, que não sabe nada, para ficar cada vez mais com aquele voto de cabresto. Ter a população presa e dependente de uma pessoa para intervir por ela. A população tem que realmente saber os direitos dela, os deveres dela, e a partir disso aí, caminhar sozinho, sem independência, sem cabresto. E nós, enquanto políticos aqui, Lúcia, Valdenor, Maria, Jarbas, parabenizar mais uma vez a participação de vocês, trabalhar para que a gente tenha políticas públicas que realmente atendem a coletividade e a população. E não trabalhar simplesmente para fazer politicagem a troco de voto. Nós estamos aqui, nós não somos, vocês não são vereadores, eu não sou prefeito, nós estamos.
E nesse período que nós estamos, eu acho que realmente a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar em prol da população. Então, parabéns vocês que vieram aqui, que participaram, que dão opinião, porque parece uma bobagem, parece uma perca de tempo, mas é através desse tipo de diálogo, desse tipo de discussão, que nós vamos conseguir informar mais pessoas, ter mais formadores de opinião, que vai poder também estender isso a toda a população, não só de Serrana, mas de toda a região. Gratidão a vocês, obrigado pela participação. Eu vou passar, antes de eu concluir, aqui a palavra para a Lúcia. Aproveitar o gancho do senhor, o prefeito. Recentemente eu conversei com o deputado Marcos Zerbini e foi falado sobre a saúde, né, na questão das vagas. Qual é a preocupação dele? Que o profissional precisa ter mais amor. Ele sentir piedade do próximo. Que aí não precisa nem de deputado, nem de vereador, nem de prefeito. Exatamente. Então, os profissionais é competente para isso. É o que eu falei, Lúcia, trabalhar realmente a boa informação, criar protocolos, políticas públicas. Eu comentei agora há pouco também ali com a Maiara. No próprio município, a gente criar um sistema de capacitação contínua também nos profissionais da saúde, para que a gente possa realmente cada vez mais ir evoluindo, ir aprimorando e poder atender quem precisa com qualidade, com amor, com carinho, se colocar realmente no lugar do outro. Então a gente falou ali de atualização do sistema SUS, né, da tabela SUS, que é defasado. Isso, se a gente conseguir trabalhar na esfera estadual, federal, para um aumento da tabela SUS, isso aumenta a capacidade de investimento do município, aumenta a capacidade de investimento em políticas públicas, que vai aos poucos atendendo quem realmente precisa da gente, do nosso trabalho. Oi, parabéns. Eu quero parabenizar a equipe Agrenda, todos vocês, pela vacina, pela retomada. Parabéns, viu? Valeu, Lúcia, obrigado. Agradeço mais uma vez a todos vocês aí. E eu estou muito feliz, porque aonde as pessoas muito se cobram, mas poucos se participam, ter aqui hoje realmente mais de 40 pessoas para falar de saúde pública, vocês estão de parabéns. É dessa forma que, aos pouquinhos, nós vamos plantando uma sementinha e vamos ter um futuro bem próximo e muito melhor para todos. Eu quero agradecer todo o pessoal que está presente aqui. Para mim foi um prazer imenso em participar dessa conferência. Eu já fiz parte do Conselho Municipal da Saúde também, por algum tempo. E é muito bom você poder colocar as suas ideias junto com o grupo, colocar suas ideias, e amanhã com certeza vai ser realidade. Muito obrigado. Pessoal, dando continuidade ainda, eu gostaria de chamar aqui o seu Antônio, né, Bernardes, que fará uma homenagem, né, aqui para os conselheiros que hoje ficaram tanto tempo com a gente, né, no Conselho Municipal, mas que agora não estão presentes mais com a gente, mas hoje estão aqui, né, seu Pedro, Dona Aparecida e o tio Lima já foi. Tio Lima, está aqui, eu estou procurando lá. Seu Antônio, por favor. Obrigado, filha. Na realidade, eu acho que não tem muito o que falar, não, porque eu, nesse conselho, estou sendo apenas um colaborador e com muita satisfação. Eu tenho visto um trabalho muito afinco, muito inteligente, e é nesse caminho que nós temos que andar, dentro de uma transparência, de uma realidade, de uma verdade. E também, parece, eu vou fazer a pergunta no ar, que é a primeira vez que o Conselho Municipal de Saúde presta uma homenagem para alguém. Isto a Maiara pode me afirmar e a Glenda, mas parece que é a primeira vez, e eu faço questão de dizer que não pode ser a primeira vez, e sim a segunda, a terceira, a quarta, quer dizer, as pessoas que tiveram um trabalho relevante no nosso trabalho, né? Então, eu acho importante que a gente reconheça o trabalho. Como disse aqui o Léo, gratidão sempre. Gente, nós temos que saber ser gratos. Entendam essa palavra. Busque, não é buscar no dicionário, não. Busque no dicionário da sua vida o que significa gratidão. No dicionário é bonito, tá? É alguém muito letrado que fez umas coisas, considerações bonitas. Agora, busca para você o que significa gratidão, né? Como é que você pode chegar a Deus
se você não tem gratidão? Não adianta nada, né? Isto é muito interessante, né? Foi discutido aqui uma situação que eu prestei muita atenção sobre atendimentos aí, sobre a vontade das pessoas fazer. Eu estou fazendo parte de uma ANG, que o Jarbas conhece, a Lúcia mais ou menos tem um conhecimento, a Maria, a Capelania Mãos Unidas Sem Fronteiras, né? De Serrana, o Valdenor sabe disso, tá? E nós estamos trabalhando justamente no resgate de drogados. E é interessante que há pouco tempo aconteceu um fato que foi muito chocante. Nós fomos buscar um drogado que já tinha cumprido a sua recuperação, e quando a gente chegou na casa deles, a família não queria ele. Entendeu, gente? A família não queria ele. Não tinham descoberto a necessidade de fazer ele ser inserido novamente na sociedade. Por isso que a nossa ONG, eu vou fazer propaganda dela agora, que são os de ação popular e apoio familiar. Porque não é só o drogado que precisa de apoio, muitas vezes a família também. Bom, assim sendo, agora eu não sei, Glenda, eu fui pego assim meio de surpresa para essa situação, porque são três pessoas que a gente tem um carinho muito especial, e quando foi colocado lá na reunião da semana passada, né, que a gente colocou, foi aplaudido assim, unânime a decisão, que a gente pudesse fazer uma homenagem, né, ao tio Lima e a dona Cida, mas ao Pedro Venâncio. Porque a gente sabe que esse pessoal são os ponta, estão sempre juntos, sempre participando. Chega lá, né, o seu Pedro quer me pegar com o suspensório, dizendo por que o Vicente Mateus usava suspensório verde, né? Mas eu matei na hora, porque usa calça, porque não perder, não cair as calças, né? E a gente vem trabalhando isso aí. Então agora, como é que eu faço aqui na questão do cerimonial? Vamos chamar o prefeito para vir aqui na frente, a Maiara e você, Glenda, porque eu acho que é as pessoas mais importantes desse momento. Glenda, Maiara, por favor. Oi? Não, os marginais, mas é para vocês agora estarem juntos para a gente fazer as entregas. Fazer a entrega. Né? E outra coisa, viu, gente? Eu quero também de público, viu, Maiara? Eu quero pedir permissão a você, de público, porque eu fiquei sabendo de uma coisa muito bonita que você fez. E eu faço questão de fazer isso de público. Você não sabe o que é, e se eu falar errado, você me xinga. Mas a sua atuação lá em Brasília, quando você foi com a Lúcia, lá, e que você teve voz, teve coragem, teve força e explanou com muita certeza. A Lúcia me falou com muito orgulho da sua atuação. Parabéns. Isso é importante, porque nós não podemos chegar lá e simplesmente ficar calados. Nós temos que mostrar os nossos interesses, tá bom? Então, isso eu queria registrar, porque é muito importante isso. É importantíssimo. Bom, dentro desse sentido, prefeito, Maiara, vem cá, vem cá. Aí eu vou sair do som aqui, pode ser? Pode. Para ficar mais fácil. Como se diz, fizemos aqui, agora você vai ver, que você não viu depois de pronto, é a surpresa de você, então você tem que mostrar, né? Fala lá que está sendo transmitido. Lá, Então deixa eu falar aqui. Cada um tem o direito de meia hora de falar aqui. Né? Isso aqui é uma surpresa, por isso que eu estou falando que a Maiara viu num outro modelo. E eu mostrei para ela agora, que eu estou vendo em primeira mão, tá? Que está até de cabeça para baixo, alguém está caindo aí. Isso então é simples, dona Cida, seu Pedro, tio Lima, é simples, mas é dentro do nosso interesse de valorização. A valorização para nós chama gratidão. E a gratidão não precisa ser um troféu deste tamanho, né? E nem um cheque de 500 milhões. Isso é para os Nobel. Né? Para nós, é o reconhecimento do município. Por isso que eu chamei, foi essa questão, desse menino tá aqui, ó, que esse menino aqui está sendo uma surpresa para a Serrana, graças a Deus. Né? Isso aí nós estamos vendo a cada momento que passa. Então, para isso, aos conselheiros aí, né, que vocês concordam, e se quiserem também acrescentar, por favor, têm o direito também de acrescentar. Certo? Meu caro. Bom, o senhor Antônio já falou tudo, né? Parabéns também aí. Então agora eu gostaria, o Conselho Municipal
da Saúde de Serrana, tenho a honra de entregar uma homenagem, honra ao mérito que confere a presente homenagem ao senhor Pedro Elídio Venâncio e Aparecida Venâncio pelos relevantes serviços prestados em sua gestão frente ao Conselho. Parabéns. Vai do outro lado, Sofia. Acho ela quieta. Bom, então eu, enquanto secretária, né, do Conselho, gostaria de prestar a mesma homenagem ao tio Lima, né, Sebastião Gonçalves de Lima, pelos relevantes, né, as relevantes considerações, as nossas relevantes discussões que a gente sempre desenvolveu nas nossas reuniões do Conselho. Então, muito obrigada, tio Lima. Parabéns. Só a última colocação agora aqui, que a dona Cida acabou de me confessar ali em off, que além de eles receberem essa homenagem aí, eles estão completando hoje 53 anos de casados. Vai. Tio Lima. Opa, aí a nossa vice-prefeita e secretária de saúde, Leila. O Cassiolato e o Edinho também justificaram a ausência deles aqui enquanto vereadores, estão em São Paulo também numa agenda, não é isso, né, Ivan? A Maiara vai confeccionar os certificados da conferência, aí é só procurar lá na secretaria. Na próxima semana.
Agora são 20 horas e 50 minutos. Estamos dando por encerrada a sessão da Conferência Municipal de Saúde de Serrana. Obrigada a todos.